Bom, eu não sei o quanto vocês todos estão familiarizados com tectônica, mas vamos passar rapidamente aqui. Eu não vou falar com muitos detalhes, né? Só para a gente poder chegar no nosso tema. Então, olha só. Quando a gente fala de tectônica, a gente está falando o quê? De movimentação de porções do planeta, né? Que são conhecidas como placas litosféricas, certo? Que são essas placas, essas fatias do planeta mais superficiais e que incluem a crosta, tanto a crosta continental quanto a crosta oceânica, certo? A gente sabe que essas placas litosféricas se movimentam e interagem entre si. Quais são os tipos de interação que nós temos nessas placas? Nós podemos ter uma região em que essas placas se encontram, que a gente chama de regiões de colisão de placas, né? Em que uma placa mais densa, geralmente a placa litosférica oceânica, ela desce por baixo de uma placa menos densa, que é a continental, certo? Isso é um tipo de interação, tá ok? Então, nessas regiões de colisão de placas, eu tenho fenômenos como tectonismo, metamorfismo de rochas, magmatismo, produção de magmas, tá? Essa é uma realidade da interação entre placas tectônicas. A outra realidade é separação de placas, divergência de placas, né? Então, nesse limite aqui, ó, as placas se separam, né? Aqui também eu tenho sismicidade, terremotos mais de intensidade muito mais baixa que nessas regiões de colisão, tá? E aqui também eu tenho formação de magma. Eu não vou entrar agora nos detalhes, como é que esses magmas são formados, nada disso, ok? Eu tenho uma condição intraplaca, que é conhecida como hotspot, certo? Em que uma corrente de calor mantélica aquece a base da litosfera e gera magma, vai gerar aqui umas ilhazinhas vulcânicas, como é o caso do Havaí, tá bom? Então, esses são os tipos principais de interações tectônicas, e tem um caso aqui que não está sendo mostrado, que é chamado de transcorrência. O que é a transcorrência? Quando um limite de placa tectônico desliza lateralmente em relação à outra. Então, ela não mergulha, nem se separa, ela se movimenta lateralmente. É o que acontece, por exemplo, na Península da Califórnia, lá nos Estados Unidos, ou na Turquia, na placa da Anatólia, no contato dela com a placa arábica, se eu não estou enganado, placa arábica, existe também um processo de transcorrência, né? Existem outras regiões no mundo em que esse processo acontece, ok? Então, são limites em que as placas se movimentam lateralmente, não se separam, nem se colidem com uma mergulhando sobre a outra, só deslizam lateralmente, tá? Bom, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de margem continental, a gente pode ter a conformação, já que a gente está falando de costa, né? A costa ela está inserida numa margem continental, ok? E as margens continentais, elas vão se modificar dependendo da relação que ela tem com a tectônica. Só um instante, galera. Nina, passou a aula, né? Você não tem atividade para fazer? Já pegou com a professora? Então vai lá, fique ligado. Não se distrai, não. Ai, ai. Então, gente, olha só. Dependendo do limite de placa tectônica que eu estou, né, eu vou gerar conformações diferentes das minhas margens continentais e, obviamente, eu vou ter uma variação no meu litoral, tá bom? O que eu estou querendo dizer com isso? Ó? Margens passivas, o que são margens passivas? É como a margem nossa aqui do Brasil, da América do Sul. O que acontece? A gente está num limite de placa, aliás, a gente não está no limite de placa, o nosso limite de placa está lá no meio do Oceano Atlântico, numa zona de separação, lá no dorsal mesoceânico. Então a gente está numa margem passiva, não tem tectônica ativa aqui, certo? Nesses casos, a gente tem uma conformação de plataforma muito mais extensa e com gradiente muito mais suave em direção à bacia oceânica, tá? Isso acontece porque houve mais... não existe primeiro, né? Não existe uma placa tectônica mergulhando por baixo aqui, né? Então não gera uma condição muito profunda, ao contrário das zonas ativas, tá? E existe um prisma de sedimentos acumulado ao longo de milhões de anos que geram essa condição em que a plataforma
a profundidade vai aumentando suavemente até chegar numa zona marinha mais profunda. Tá? Então, isso é uma margem passiva que está numa condição em que você não existe um limite de placa aqui na borda do continente. O limite de placa está lá no meio do oceano. Por outro lado, se a gente for para a margem passiva ativa da América do Sul, lá nos Andes, ou da América do Norte, né? A gente está numa margem tectônica ativa ou sísmica. Aqui a gente chama também de margem assísmica, tá? Aqui uma margem sísmica ou ativa. Sísmica porque gera terremotos, ok? Aí vai perguntar, professor, mas tem terremoto aqui no Brasil também. Tudo bem, são terremotos de pequena magnitude, muito fracos, né? A gente considera isso aqui como uma margem assísmica ainda, tá bom? Lá no Pacífico, não. Eu tenho uma margem sísmica, né? Por que isso acontece? Como eu dei o exemplo lá, eu tenho uma placa entrando em subducção abaixo da outra, tá? Nessa zona de subducção eu gero uma trincheira, que é uma zona muito profunda do oceano, tá? E essa trincheira e essa região aqui, essa conformação tectônica faz com que, comparado com as margens passivas, as margens tipo Atlântico, essas margens sejam muito mais estreitas, tá? Elas vão ser muito mais estreitas e com gradiente muito mais acentuado. O gradiente aqui é suave, você tem uma variação de profundidade de dezenas de metros por quilômetros de extensão, tá? Enquanto que nas margens ativas você tem uma variação de dezenas de metros por várias centenas de metros, né? Então você afunda muito rápido, enquanto que na margem passiva, a margem atlântica, essa profundidade vai se acentuando de uma forma mais lenta, ok? Essa é a principal diferença, tá? Além disso, o prisma costeiro, ele vai ser diferente. Os materiais que vão chegar aqui, ó, na margem ativa, são muito diferentes da margem passiva. Isso a gente viu na aula passada. Aqui tem uma cordilheira de montanhas do lado, certo? Tem magmatismo sendo produzido, então vão entrar muito mais materiais, com uma variação composicional muito maior e também com dimensões maiores, né? Isso é um reflexo bem evidente em margens ativas, ok? Isso em linhas gerais, tá, gente? Vamos continuar, então. Em termos, então, de topografia, como eu falei, ó, aqui um exemplo de uma margem assísmica, tipo atlântica ou passiva, né? Então, a plataforma bem suave, tem uma quebra de plataforma depois de centenas de metros da costa, né? E depois a gente vai entrando na zona abissal, que é na zona mais profunda, de uma forma também suave. Agora, reparem aqui na margem ativa, a faixa de plataforma, como ela é muito mais estreita, e aí o litoral seria uma partezinha aqui ínfima, ó, comparado com o litoral nosso aqui, ele também vai ser muito mais restrito, né? E a parte abissal, profunda, extremamente profunda, ela está logo do lado, ó, tá bem mais próxima da plataforma continental e muito mais profunda, né? Muito mais acentuada. Então aqui definem plataformas continentais assísmicas, de margens passivas, e plataformas continentais de margens ativas. Ok? Aqui um esquema bem simples, né, do que é uma margem passiva. Então a gente tem crosta continental, quem já fez geologia geral aí sabe que isso aqui tem uma composição diferente lá da crosta oceânica, né? Tem uma transição de uma crosta para outra, em termos composicionais também de comportamento físico, e aqui um prisma de sedimentos que dá essa conformação suave para a plataforma tipo atlântica ou assísmica, tá bom? Dentro do que a gente chama então de plataforma continental, né, esse continental shelf, nós vamos ter a costa, que é aquela definição que a gente já vinha conversando, né, que vai pegar uma partezinha ínfima ainda dessa plataforma continental, onde a gente tem então a ação de ondas e maré, não de correntes em geral. As correntes vão agir sobre isso aqui tudo. As correntes chegam a agir, inclusive, aqui nessa parte, ó, no sopé continental e no talude continental. Existem correntes que agem aqui, tá? Correntes de contorno, alguns tipos de correntes, tá? Aqui fluxos que geram correntes também, fluxo de turbidez, corrente de turbidez, ok? Mas ondas e marés, nós temos a ação principalmente aqui, ó, na parte interna da plataforma continental. Aqui, então, que a gente vai estar
trabalhando na costa, né? Isso aí é mais uma variação dos perfis. E já nas margens ativas, olha só, repare o seguinte, aqui eu tenho um modelo clássico de uma margem ativa, litosfera, litosfera oceânica mergulhando por baixo da litosfera continental, a minha margem continental, a minha plataforma continental ela vai estar aqui, ó, a minha costa ainda uma coisa bem mais restrita aqui, tá ok? Reparem aqui que eu tenho uma parte da América do Sul representada e 3 setores dela sendo mostrados. Ó, um setor mais ao norte, na Colômbia, um setor central que pega ali Bolívia, Peru, eu diria, e um setor mais ao sul, Argentina e Chile, certo? Reparem, são 3 conotações diferentes, 3 variações dessa margem continental ativa. No norte, mais a trincheira, né, menos acentuada, uma plataforma mais larga. No centro, uma plataforma mais estreita e uma trincheira mais acentuada. E no sul eu volto a ter uma plataforma um pouquinho mais larga, certo? E uma trincheira não tão acentuada. Essas variações na trincheira, gente, nessas profundidades aqui também na plataforma, lembrando sempre que a plataforma vai refletir também um prisma de sedimentos e uma conotação tectônica, né, uma transição de litosfera continental para litosfera oceânica. Mas essa variação, quase sempre ela é a função desse ângulo de subducção, tá bom? Quanto mais raso o ângulo, mais larga a sua plataforma e mais rasa é a trincheira. Quanto mais alto o ângulo de subducção, você tem então uma plataforma mais estreita, certo? E uma trincheira mais profunda. E esse ângulo de subducção, quase sempre, o mergulho dele, né, essa inclinação mais rasa ou mais profunda, vai ser dada pela idade da litosfera oceânica. Quanto mais antiga a litosfera oceânica que está entrando em subducção, mais densa ela é, mais fria e mais pesada. Então ela tende a mergulhar com um ângulo maior, tá ok? Isso vai então se refletir no estilo da plataforma continental e também no tipo de... na largura da plataforma continental e, obviamente, também no tipo de costa que você vai ter. Tá bom? Bom, isso aqui é um outro tipo de plataforma que a gente conhece como plataforma isolada, certo? Plataformas isoladas, elas surgem quase sempre sobre altos vulcânicos, tá? Ou sobre altos estruturais. Então, se você tem desníveis na crosta, gerando partes mais altas e partes mais profundas, normalmente esses deslizes são limitados por falhas geológicas. Essas condições mais altas geram, então, plataformas que são conhecidas como plataformas isoladas. Isoladas por quê? Porque elas estão isoladas, ó, em 360 graus, não tem ligação com nenhuma área continental, com nada disso, né? E aí você tem aqui, então, estabelecimento de um sistema plataformal e também de um sistema costeiro, certo? Exemplos de locais em que a gente pode ter o favorecimento de plataformas isoladas. Por exemplo, ilhas vulcânicas, como do Havaí, né? Aqui no Brasil, Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz, são ilhas que são estabelecidas sobre altos vulcânicos, ok? Mas existem casos em que pode haver uma condicionante estrutural, podem ser altos da crosta, né, gerando essas condições mais rasas. De cabeça agora, se eu não me engano, Belize, na América Central, as plataformas de Belize, né? Não, perdão. Não vou entrar nesse mérito não, tá? Belize não é esse caso não, estou viajando. Não é a plataforma isolada. Isso aqui é uma imagem do Google Earth, não, desculpe, eu não lembro a fonte dessa imagem, perdão. Que é uma ilha oceânica, né? Que também é uma plataforma isolada, uma ilha vulcânica, ok? Que gera uma condição aqui plataformal e nessa ilha vulcânica a gente tem, então, o estabelecimento de um sistema costeiro, né? Você tem lá a variação de maré, da mesma forma que as outras plataformas, você tem um sistema costeiro estabelecido, tá bom? Por que eu estou mostrando essas situações todas, gente? Para vocês entenderem que o que a gente chama de costa, ela vai estar presente em todas essas situações. Desde que você tenha ação de marés, de ondas, né?
e influência marinha, você vai ter uma costa. Então, aqui nessa ilhazinha, por exemplo, ó, eu vou ter um sistema costeiro aqui nessa região, mas também vou ter um sistema costeiro implantado aqui. Ó. Tem uma barreira recifal, né? Essa barreira recifal, em algumas áreas, ela ficou emersa, já antiga, criou vegetação, mas eu tenho sistemas costeiros implantados. O Guilherme pede para repetir sobre a inclinação da zona de subducção, relacionado com a idade e densidade das rochas. Tá? Então, voltando lá, ó. Esse ângulo de subducção, Guilherme, que eu estava falando, ele pode variar. Então, como eu mostro aqui na América do Sul, ó, tem setores que ele é mais raso, ou seja, a placa que está mergulhando, ela não tem um alto ângulo em relação à placa de cima, ela fica rasa, tá? Enquanto que no setor central, ó, o ângulo é muito mais alto, ok? Por que isso acontece? Porque essa placa que está mergulhando, essa litosfera oceânica, quando ela é muito antiga, certo? Quando ela é nova, ela é muito quente. Ela saiu de perto de onde ela é formada, né, que é a dorsal mesoceânica, ainda está muito quente e fininha. Conforme ela vai ficando antiga, está ficando distante da dorsal, vai acumulando muito sedimento sobre ela e ela também vai ficando mais fria. Então a tendência dela é ficar mais pesada. Ok? Então quanto mais antiga, mais pesada. Quanto mais antiga, também muito mais fria e, por consequência, mais densa. Materiais mais quentes são menos densos, né? E aí a tendência é que ela tenha um ângulo maior de mergulho, tá bom? Deu para entender? Explicado? Posso dar continuidade? Então, ó, voltando, por que eu estou mostrando essas condições? Para vocês entenderem que nessas três condições nós temos esse domínio que a gente chama de costa, né? Mas, obviamente, nós vamos ter propriedades que são específicas a cada situação tectônica. Propriedades na composição do material que está formando a costa, nos processos que estão agindo sobre essas costas, né? Vão existir particularidades, ok? Da mesma forma que essas três situações podem estar presentes em regiões climáticas diferentes do planeta. Eu posso ter domínio tectônico ativo, passivo ou plataforma isolada, por exemplo, em áreas polares, em regiões polares, né, que também vai se traduzir num estilo diferente de costa, com características diferentes, ok? Então a gente tem que saber que vão existir essas variações em função da tectônica, que vai gerar diferentes conformações de plataformas, né, e também de costas, e também isso vai ter um reflexo nos ambientes que vão estar presentes ali, nos materiais, nos processos, tudo bom? E é isso. Aí, ó, vamos discutir um pouquinho sobre a terminologia litorânea relacionada, então, às costas, ok? Vamos dar o exemplo na nossa realidade aqui, que é de uma plataforma em margem passiva, assísmica, né? A gente já falou sobre ela, então a gente está numa plataforma em que o gradiente é bem suave, tá bom? Está nessa situação aqui. E a nossa costa, ela vai estar aqui nessa região, ó. Estão vendo aqui o zero, profundidade zero, aqui é o nível do mar, né? Então a gente está falando dessa região de estudo aqui que está meu cursor, ok? O nível do mar aqui, ó, o sea level, né? A gente vai estar trabalhando com essa região aqui, ó, dentro da plataforma, tá bom? Então é como se a gente desse agora um zoom nessa região. Professor, poderia alterar a cor do cursor. Como é que eu faço isso? Eu não sei fazer isso. Eu uso o Linux. Deixa eu ver. Ah, peraí. Não. Vou usar outro artifício. Vou usar esse artifício aqui, ó. Melhorou? Beleza. Vamos lá, então. Então, galera, é o seguinte, ó. A gente deu um zoom agora na minha plataforma, pegamos esse pedacinho aqui, ó, e fomos para o litoral, ok? Então, aqui no litoral, olha só, essa terminologia eu tirei desse livro do Sugio, que a gente está usando, tá? E de um outro livro de geomorfologia costeira, que é do Bird, de 2008. Essa terminologia, gente, ela é meio confusa. Por que eu vou dizer que ela é confusa? Porque dependendo da fonte que você procurar,
você talvez encontre variações no que a gente vai falar, tá? Vou explicar o porquê. A costa é uma região estudada por biólogos, estudada por geógrafos, estudada por oceanógrafos, por geólogos, certo? Em geral, os oceanógrafos e os geólogos tendem a falar uma língua mais parecida, né? Até porque a geologia está num dos pilares da ciência oceanográfica, que é a oceanografia geológica. Mas quando você vai falar com geógrafos, biólogos, né, talvez algumas coisas não batam muito, certo? Então, dependendo da fonte bibliográfica que vocês estiverem utilizando, pode ser que alguns desses termos se modifiquem um pouquinho de nada em relação a outras fontes, tá? Não quer dizer que estejam erradas, é só o olhar que muda, tá bom? Por exemplo, geógrafos, eles têm muito uma tendência de definir zonas, né? Zonas geográficas, certo? Nós, geólogos, vamos primar mais pela geomorfologia, pelas formas, pelas composições, pela geologia, certo? Oceanógrafos, além da morfologia e da forma, vão se ater também aos processos, não que a gente não se detenha nos processos, né? Mas na descrição da costa, pode ter um foco maior nos processos. Por exemplo, quando eu falo zona de quebra, zona de arrebentação, zona de espraiamento, eu estou falando de coisas relacionadas à arrebentação de ondas. As ondas estouram, elas estão na zona de arrebentação, tem aquela parte que tem a espuma, né, a movimentação daquele material, onde tem as correntes de onda, que é a zona de surf, e tem a parte em que a onda atinge a praia e gera movimentação de sedimento, tanto para cima quanto para baixo, que é uma zona de espraiamento. Estou falando de processo, né? Então, várias descrições disso aqui que a gente tá abordando podem mudar, ok? Mas o que é o mais importante? Ó? Vamos primeiro discutir um zonamento baseado na morfologia, tá? Eu poderia focar agora muito também nos processos geológicos, mas eu vou focar um pouquinho mais à frente, tá? Vamos focar principalmente agora na morfologia, certo? Falando de morfologia, ó, uma primeira região, que no inglês eles chamam de backshore, tá? No português é conhecido como pós-praia. O que é essa região? Ela é uma região mais alta da praia, do litoral, né? Vou mudar até essa leitura aqui. Vou botar litoral, vou explicar o porquê. Mais alta do litoral. Da costa, perdão. Vou mudar essa redação. Da costa. Ok. Então tá. Então, ó. Ih, caramba, sumiu. Então, o que eu chamo de backshore, normalmente é conhecido como pós-praia, tá? Mas por que aí eu estou dando uma opinião minha, né? Eu acho que isso extrapola uma condição de praia, porque você pode ter essa mesma condição, por exemplo, numa região que tenha manguezal, que tenha marisma, que tenha vegetação de mangue, que seja de mais baixa energia, e não só a praia, certo? Então ela é uma região mais alta na costa, compreendida entre a pré-mar normal. O que é a pré-mar, gente? Pré-mar é a maré alta, tá bom? Quando a maré sobe, a gente tem então aquela média da pré-mar, dia a dia, em condições normais, né? A gente tem aquela maré alta. Então, a pós-praia está entre essa zona de maré alta, né? E onde as ondas normais, de dias normais, agem, certo? Até a ação máxima de marés de Cisígia e ondas de tempestade. O que eu quero dizer com isso? A maré de Cisígia é uma condição. Nós temos dois tipos de marés: marés de quadratura e Cisígia, tá?
de marés de forma geral, né? A cisígia, quando você tem um alinhamento da Terra, da Lua e do Sol, a força gravitacional sobre as massas de água na Terra, elas são máximas. Então as marés são extremas, certo? Normalmente a gente tem duas cisígias no mês, uma gerada pela Lua cheia e a outra gerada pela Lua nova. Na Lua cheia e na Lua nova, a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados. Então a atração gravitacional sobre eles é máxima, tá? E aí vão se exprimir em marés muito altas e também muito baixas, ok? Então, olha só, o que a gente chama de pós-praia, no limite daquelas marés altas normais, até onde chegam essas marés altas excepcionais durante as cisígias, ou quando você tem ondas de tempestade agindo sobre o litoral que também são excepcionais, até onde elas conseguem alcançar, é onde a gente conhece como pós-praia, tá bom? A pós-praia, ela pode ter uma conformação assim, ó, ela pode ser inclinada em direção ao continente. Por que isso acontece? Porque normalmente a onda precisa ultrapassar uma parte mais alta da praia, uma inflexão, que é conhecida como crista de praia, e se ela consegue ultrapassar essa inflexão, ela joga sedimento para cá. Então ela cria uma superfície mais inclinada em relação ao continente, em direção ao continente, certo? Então, a chamada pós-praia pode ter essa superfície mais inclinada em relação ao continente, ou se for o caso de você não ter essa crista de praia, ela tem uma inclinação em relação ao mar direto, tá bom? Então, ela pode ter essas duas conformações. Essa é conhecida como pós-praia, então. Deixa eu ver se tem alguma... Bom, a outra região seria a antepraia, tá? Que no inglês é chamado de foreshore, tá? É uma região que pega a entremaré. O que isso quer dizer? Se a gente define o intervalo... Só um pouquinho, gente. Cai aqui. Cai. Estou dando aula. Não faz barulho, não. Se a gente define limites, tá? Em que você tem uma maré alta, média, né, ordinária, que eu digo assim, diária, não as marés de cisígia, tá? E uma maré baixa, ordinária, certo? Eu vou estar numa zona entre marés, tá? Essa zona entre marés é chamada de antepraia, ok? Então, ela está situada entre as médias das baixamares, das marés baixas, e as médias das pré-mares ordinárias, diárias comuns, tá? Ela recebe toda a ação do espraiamento de ondas, então aqui está a zona de espraiamento das ondas, certo? E é normalmente aquela área que a gente... Ó, essa aqui, ó, o backshore, a pós-praia, normalmente é uma área mais seca da praia, onde tem as arvorezinhas, onde raramente as marés chegam, certo? E essa zona aqui da antepraia, normalmente é a área que a gente fica ali com as crianças brincando, tomando banho, né? Aquela área ali que está mais ativa, ok? Ela é uma região que sempre tem inclinação em relação ao mar, uma inclinação com variação de ângulo, tá? Esse ângulo dessa zona em relação ao mar da antepraia vai depender da granulometria do material, então geralmente quanto mais grosso é o sedimento, mais acentuado é esse ângulo, tá? E quanto mais fino, mais suave. Isso tem a ver com a infiltração de água, então se você tem um sedimento mais fino, você tem uma permoporosidade menor, o que faz com que você tenha maior fluxo e refluxo de espraiamento e deposite mais sedimento, remobilize mais sedimento. Então a praia tende a ter uma inclinação mais suave, né? E quando você tem sedimento mais grosseiro, mais acentuado, certo? Mais uma vez eu chamo a atenção que a gente está falando muito de praia, né? Mas essa situação pode estar em outros locais que você não tem praia, por exemplo, uma planície de maré, uma zona
pantanosa, no estuário, certo? Então a gente pode ter o que a gente chama de foreshore, numa região não necessariamente de praia, tá? A gente vai ver isso ao longo do curso. E aqui a gente tem, então, o que a gente pode chamar de antepraia superior, né, ou estirância, que é mais comum aqui no Brasil chamarem de estirância, que é essa área inclinada, né, que tem o espraiamento, o fluxo e o refluxo do material que vem das águas que vêm das ondas, e tem uma parte inferior, eu não sei se quem frequenta praia, muita praia aí, consegue ter isso em mente, né, quando a maré está muito baixa, a gente cria um terraço de maré, uma zona mais baixa, e ali tem tanto barras de areia, monte de areia, quanto valas, que tem relação com a água que circula paralelamente ali à praia, ou mesmo que circula no fluxo e no refluxo de ondas. Isso cria um monte de areia, ou às vezes áreas escavadas, tá? Isso tudo está no que a gente chama de antepraia inferior, ok? E, por fim, a gente tem a face litorânea, que no inglês é conhecido como shore face. Tá? O que é a face litorânea? A face litorânea ela está situada entre a linha média das baixamares ordinárias, então pega a maré baixa, tá? Low tide, aqui, ó, até uma zona de quebra de ondas, onde eu tenho a quebra de ondas normal, as ondas quebram e exercem influência no fundo marinho. Eu estou ainda nessa área de face litorânea, de shore face, ok? Eventualmente, essa zona de shore face, ela pode se estender até onde eu sofro ação de ondas de tempestade, ok? Ou seja, eu posso ir além de profundidades maiores que aquelas profundidades que são atingidas por ondas ordinárias, tá bom? As ondas de tempestade são maiores, né? Então elas conseguem remobilizar o fundo, ok, gente? Quando que uma onda remobiliza o fundo marinho? Ela remobiliza o fundo marinho, geralmente, ó, se a gente pensar numa sequência de ondas, né, entre uma crista de onda e outra, eu tenho um comprimento que a gente chama de comprimento de onda, certo? Numa profundidade correspondente à metade desse comprimento de onda, eu começo a remobilizar o meu fundo marinho, ok? A remobilizar sedimentos aqui no fundo. Então, quando as ondas começam a agir aqui no fundo, eu já estou na área da minha face litorânea, certo? E ela se estende até a minha maré baixa ordinária, ok? Ó, o que eles chamam de near shore aqui é simplesmente uma região entre a minha maré baixa, entre duas marés baixas. Não, perdão, entre uma maré baixa e uma maré alta, simplesmente, tá ok? Nessa região compreendida entre duas marés baixas, uma ordinária e uma excepcional de Syzygia, é que eu tenho meu near shore, ok? É uma descrição geográfica. Não vem ao nosso caso agora. Bom, falando agora de geomorfologia, o que é a berma? A berma seria a praia propriamente dita, tá? Ou a parte dela, perdão, a praia não, a parte do litoral situada acima do nível médio de pré-mar, então tem aqui a maré alta, né? Essa região é situada acima da maré alta e formada por sedimentos praiais que possuem uma ligeira inclinação para o continente e uma inflexão, uma inclinação em direção ao mar, toda essa região é conhecida como berma, tá? E ela inclui a crista praial, que é justamente aqui onde está esse ponto de inflexão, tá? A berma ela pode abranger grande parte do que a gente chama de praia, mas não quer dizer que abranja toda a praia, ok? Então seria essa geoforma que tem essas inclinações aqui, com essa crista, ou às vezes pode ter só uma inclinação, como a gente já viu. Aqui nesse caso, ó, eu tenho um conjunto de bermas, pelo menos 3 aqui, ó, acima da maré alta, que exprimem uma variação do nível do mar. Tá? Geralmente, num determinado nível, é construída uma berma. Se eu tenho uma sequência de bermas paralelas, quer dizer que o nível do mar variou, ok? Então, a berma é uma definição geomorfológica,
seria um cordão praial, né, com a crista, com aquilo tudo. A praia tem uma conotação geológica, que é uma acumulação de areias ou cascalhos, né? Então eu posso ter, por exemplo, praias formadas por areia e cascalho, ou simplesmente por areia, ou simplesmente por cascalho. Lembrando que isso aqui, areias e cascalhos, são diâmetro de partícula. Eu mostrei na aula passada aquela tabela de granulometria, né? A tabela de Wentworth. E areias e cascalhos são diâmetro de partícula. Tá? Areia indo de 0,063 milímetros até 2 milímetros, e cascalho está acima de 2 milímetros, ok? Então, todo esse material inconsolidado, que forma depósitos inconsolidados, que se estendem aqui, ó, da pós-praia até a face litorânea, onde eu tiver esse depósito inconsolidado, eu posso chamar de praia, ok? Vai ser depósito sedimentar formado por esses materiais inconsolidados. Tem um elemento, quando a gente fala de litoral, que é importante, que é chamada profundidade de fechamento, tá? Que é um termo que é mais aplicado em geotecnia, que é geologia de engenharia, né? E também em oceanografia. Oceanografia, que quando se aplica os conhecimentos oceanográficos para, por exemplo, engorda de praia, ou para construção de moles, de barreiras, a gente usa essa profundidade de fechamento. Em termos práticos, o que seria a profundidade de fechamento? Seria o limite inferior da face litorânea. Então, é o limite máximo, né, a profundidade máxima a partir da qual cessa a remobilização de sedimento de fundo pelas ondas, ok? Quando você para de ter a remobilização de sedimento de fundo pelas ondas, a gente deixa de ter, a gente está então na profundidade de fechamento, aquele limite é a profundidade de fechamento, tá bom? Bom, galera, o nosso horário aqui já chegou ao fim, já são 4 horas. Assim, só para fechar então essa aula, né? E a gente tem a linha de costa. O que é a linha de costa? Nos limites lá das terras, com as pré-amares de Cisígia, então aquelas pré-amares mais altas, certo? Acima da qual muitas vezes a gente tem vegetação terrestre, ou nas costas rochosas a gente tem o sopé da falésia, certo? Então seria aqui, ó, nesse desenhozinho meu aqui, ó. Eu tenho então a definição da minha linha de costa, tá? Ali vai estar a minha linha de costa. Porque, em teoria, a partir dali, a gente já não tem influência marinha, em teoria, né? Então, ali seria a minha definição de linha de costa, ok? Todas essas definições que eu dei, gente, obviamente a gente tem uma tendência a fazer uma analogia com praia, tá? Porque a maioria dos exemplos que são dados, certo? São dados a partir de praia. Mas todas essas definições, backshore, foreshore, shore face, eles se aplicam à costa. Né? Eu posso ter condições que não são só de praia, de acumulação de sedimentos arenosos e cascalhosos, tá bom? E são importantes para a gente entender todos os ambientes costeiros que a gente vai falar a partir da semana que vem. Se tudo correr bem, a partir da semana que vem a gente vai falar dos ambientes costeiros, tá bom? Então, assim, eu dei o exemplo aqui, algumas vezes eu usei a terminologia praia, né? Os próprios termos, às vezes, se remetem a praias, mas a gente tem que abrir um pouco mais o nosso entendimento e aplicar isso para a costa, tá bom?